O rádio, como a voz é. O rádio é o grande companheiro. Que me encanta no rádio. Tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abud. Olá, tudo bem? Este é o 8º programa da série Peças Raras aqui na My News VIP FM 90,9. E eu quero saber o que você está achando dos nossos programas. Para enviar uma mensagem, o WhatsApp da My News VIP FM é 11 9 1252 9090. 9 1252 9090. A partir deste sábado, dia 22 de agosto, e durante as próximas 4 semanas, eu vou levar até você uma história do rádio no Brasil. Esta pesquisa foi feita com muita dedicação para uma série que produzi e apresentei sobre o centenário desse meio de comunicação para a Rádio Cultura Brasil. A partir dessa base, eu vou atualizar os programas e convidar você a ouvir uma infinidade de peças raras que fazem parte e ajudam a contar essa evolução. E eu aproveito que vamos mergulhar de cabeça nas ondas do rádio para agradecer especialmente a 2 ouvintes muito queridos, com os quais tive o prazer de conversar nesta semana. O narrador esportivo Maurício Donegá Acafori e o pai dele, o senhor Marçal Acafori. Para conhecer pai e filho, eu convido você a entrar no Instagram, @narrador.mauriciodonegá. Lá tem uma postagem linda do dia 20 de agosto, em que o Maurício mostra uma foto do pai, que está se recuperando em um leito de hospital, ouvindo a My News VIP FM 90,9. E o Maurício enviou uma mensagem aqui pra gente dizendo o seguinte, abre aspas, meu pai continua internado para a realização de exames e estou com ele todos os dias para cuidar de sua recuperação. Ele adora a rádio, é o meu maior ouvinte e apoiador, e durante esse período o rádio tem sido seu grande companheiro. Ele conheceu recentemente a My News VIP FM e está gostando da programação e principalmente do programa Peças Raras do Marcelo Abud. Muito obrigado. É com grande emoção que eu recebo então esta mensagem do Maurício Donegá, que segue mandando um abraço e reforçando os cuidados com o paizão Marçal Acafori. Muito obrigado aos dois por essa emocionante mensagem e por seguirem na sintonia aqui em 90,9 ou pelo mynewsvipfm.com.br ou ainda pelo player no canal mynews.com.br. Então, aqui, pelas ondas do rádio, em nome de toda a família My News VIP FM, eu agradeço profundamente pelo carinho e envio as melhores vibrações para o pai do Maurício Donegá, o senhor Marcel Acafori. Se você também quer enviar a sua mensagem para dizer o que está achando da My News VIP FM 90,9 e do nosso programa, o Peças Raras, eu lembro o número do nosso WhatsApp, que é o 11 9 1252 9090. E vamos ao primeiro capítulo da história do rádio no Brasil, em que você fique em sintonia com os primeiros sinais deste meio de comunicação mágico e companheiro. Ao se aproximar o mês de setembro de 1922, o Brasil vive uma grande expectativa em relação às comemorações programadas para o centenário da independência. A capital federal nesta época, o Rio de Janeiro, é o palco principal das celebrações. É lá que acontece a primeira exposição universal após a Grande Guerra. Essas exposições começam na segunda metade do século XIX. Em 1851, Londres dá início à tradição de mega-eventos científicos e empresariais que colocam os países na vitrine. Conhecidos como espetáculos da modernidade, os eventos também servem para a demonstração pública de invenções.
Em 1876, por exemplo, na Filadélfia, o destaque é o telefone de Graham-Bell. O que já era uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, a Mega Exposição é apresentada como o principal destaque para as festas do centenário da independência. A abertura acontece exatamente em 7 de setembro de 1922. Naquele dia, o desejo de renovação, após a Primeira Guerra, transforma a cidade maravilhosa em exemplo de progresso, e o Brasil é apresentado como uma nação promissora, o país do futuro. Para preparar o terreno que abriga pavilhões desta mega exposição, o Morro do Castelo e outros marcos da arquitetura do centro da cidade do Rio de Janeiro são demolidos. Como nos conta a historiadora e apresentadora do podcast Rio Memórias, Gabriela Montoni. O Morro do Castelo tem uma importância fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Depois da morte do Estácio de Sá, o Mendes Sá resolve refundar a cidade e transferir o núcleo do Morro Cara de Cão para o Morro do Castelo. Porque dali, do Morro do Castelo, era mais fácil se proteger e se preparar para possíveis novos ataques. Com a ocupação do morro vão surgir uma fortaleza, igrejas, os jesuítas vão ocupar o morro, moradias, os prédios administrativos, ou seja, a cidade, a trama urbana do Rio de Janeiro partiu do Morro do Castelo. Mas já no século XVIII, quando o argumento higienista começou a fazer adeptos no Brasil, o Morro do Castelo passou a ser alvo de críticas. E essas discussões entre demolição e permanência, elas vão se arrastar para o século XX, mas a demolição definitiva aconteceu a partir de um decreto assinado pelo prefeito Carlos Sampaio em agosto de 1920. É importante lembrar que nessa ocasião já havia muitas famílias pobres vivendo no morro. Na região central da cidade, o Morro do Castelo havia deixado de ser nobre. Os cortiços, as casas de famílias pobres não entravam no ímpeto de civilizar a cidade do Rio de Janeiro, que se queria propagar. Uma outra justificativa vai aparecer ali no início dos anos 20, com ares de uma desculpa meio esfarrapada, porque o argumento era que era preciso dar espaço à exposição do centenário da independência que aconteceria em 22. Com todos esses argumentos, em 1921, a demolição definitiva do Morro do Castelo vai ser iniciada. Foi dessa maneira que esse símbolo do poder colonizador, o Morro do Castelo, vai desaparecer. O mega evento acontece em um espaço de 2.500 metros quadrados em que há 15 pavilhões estrangeiros e cerca de 10 mil expositores. Até 24 de julho de 1923, milhares de visitantes são recebidos diariamente no local. A exposição do centenário da independência brasileira marca uma nova era destes encontros. No lugar de vender produtos, o objetivo passa a ser o de apresentar ideias, a partir da realização de conferências e congressos. E uma das ideias que se pretende transmitir a brasileiros e brasileiras em 7 de setembro de 1922 é a demonstração do rádio, por onde fala ao público o então presidente da República Epitácio Pessoa. Além desse discurso, à noite, a transmissão segue com a ópera O Guarani de Carlos Gomes, diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esta é a história mais conhecida sobre o início do rádio no Brasil. É a partir dela que o cientista e educador Edgar Roquette Pinto é reconhecido como o pai do rádio no país. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse,
na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Antes dessa curiosidade gerada pelos sons pouco audíveis que saíram dos alto-falantes da exposição do centenário da Independência, o Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, já havia emitido seus primeiros sinais. Pesquisas recentes comprovam que já em meados da década de 1910, entusiastas pernambucanos impulsionam a magia do rádio em nosso país. O doutor em Comunicação e Informação e professor no curso de Jornalismo e no programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, Luiz Arthur Ferrareto, conta por que o rádio brasileiro, na verdade, começa em Recife. O rádio, que era uma palavra que significava o sinônimo de sem fio, começou a significar o que a gente conhece hoje como rádio, um meio de comunicação de massa, em que de um estúdio ou de algum lugar, alguém fala ou transmite som para vários pontos ao mesmo tempo. E isso, todos os indícios que a gente tem, começou na cidade de Recife, antes do Rio de Janeiro, como durante muito tempo se pensou. Na realidade, as primeiras experiências com aquele rádio que ainda é o sem fio, com maior frequência numa cidade, elas acontecem em Recife já em meados dos anos 10. E essas pessoas que estão ali experimentando, escondidas das autoridades, de certa forma, porque principalmente em função da guerra de 1914 e 1918, é proibido fazer essas transmissões, são transmissões de radiotelegrafia, inicialmente, e fazem essas transmissões, essas recepções. Essas pessoas elas vão se organizar numa entidade que é o Rádio Clube de Pernambuco. E o Rádio Clube de Pernambuco, no momento em que essas pessoas se dão conta que nos Estados Unidos tem uma estação funcionando em Pittsburgh, transmitindo som, e elas começam a captar isso, porque o mesmo equipamento de radiotelegrafia permitia que se ouvisse com os fonezinhos que ouviam aquele som bip, bip, que é o ponto e traço do código Morse, né? Esse mesmo equipamento permitia receber som, né? E elas começam a se dar conta daquilo e elas resolvem, olha, se eles fazem, nós também podemos fazer. E elas têm domínio técnico e têm a informação para isso, porque Recife é um porto, as informações estão chegando ali, né? Então elas começam a fazer experiências de um ponto de transmissão para vários pontos de recepção ao mesmo tempo. E é uma coisa que vai numa direção única, né? Não é como a radiotelefonia, a radiocomunicação, que é em duas direções, vai de um ponto para o outro e daquele ponto de volta, né? Então, dá para dizer com bastante segurança que o rádio brasileiro, como meio de comunicação de massa, ele começou em Recife. Agora, como tecnologia, começou com o padre Landel de Moura. A proeza de transmitir os primeiros sons à distância é atribuída ao padre cientista gaúcho, sendo assim, o verdadeiro inventor do rádio, apesar de o reconhecimento ter sido dado ao italiano Guglielmo Marconi. O fato é narrado no livro Padre Landel, o brasileiro que inventou o wireless, escrito pelo jornalista Hamilton Almeida. Ele pesquisa as façanhas do padre cientista há mais de 40 anos, desde que toma conhecimento dessa história, quando ainda é estudante no Centro Universitário FAAP. O padre Roberto Landel de Moura foi o primeiro a colocar a voz em ondas de rádio. Isso em 16 de julho de 1899. A era wireless já tinha começado um pouco antes, com o Marconi, mas o que o Marconi fazia e o que ele fez, o que ele dedicou a vida dele toda, foi para a transmissão de sinais radiotelegráficos, ou seja, sinais de ponto e traço, código Morse, à distância sem fio. Ora, o padre Landel foi o primeiro no mundo a transmitir voz humana e sons musicais. Nessa extraordinária experiência de julho de 1899, as primeiras palavras dele foram "Toque o hino nacional".
ouviu-se o hino nacional, ou seja, ao mesmo tempo ele já conseguiu transmitir a palavra e sons musicais. Depois disso ele fez uma outra experiência no dia 3 de junho de 1900, também pioneira no mundo, também em São Paulo, ligando o Alto de Santana, a Avenida Paulista. Em 1999 foi uma distância um pouco menor. Foi entre o Colégio Santana, bairro de Santana, zona norte de São Paulo, até a chamada Ponte das Bandeiras, que na época se chamava Ponte Grande. Era uma distância de quase 4 quilômetros. Tá? Por que o Padre Lândio foi pioneiro? Porque depois dele, quem transmitiu a voz por ondas de rádio foi um físico canadense, o Reginald Fessenden. Mas a primeira transmissão dele, a mais simples, foi em dezembro de 1900, ou seja, após 2 experiências públicas, com testemunha, portanto, testemunha da imprensa também, tudo registrado, que foi feito pelo Padre Lândio. É isso que o torna o pioneiro do rádio tal e qual nós conhecemos, né? Que bom encontrar você aqui na My News VIP FM 90,9, que também pode ser ouvida em mynewsvipfm.com.br ou pelo player em canalmynews.com.br. Você está em sintonia com o Peças Raras e a história do rádio no Brasil. Neste primeiro de uma série de 5 capítulos, nossa viagem sonora é pelos anos 1920 e 1930. Você vai ouvir agora mais detalhes sobre os primeiros sinais transmitidos em nosso país. Para isso, continuamos com as presenças de Luiz Arthur Ferrareto e Hamilton Almeida. A proposta desta série é dar um panorama do que já se sabe sobre a história deste meio de comunicação de massa centenário, mas também trazer novos elementos a ela. Hamilton, afinal, por que o nome do cientista italiano Guglielmo Marconi é o que aparece associado à invenção do rádio? Na verdade, se faz uma certa confusão, né, ao atribuir ao Marconi a invenção do rádio. Pode ser uma confusão semântica, né, porque era rádio, telegrafia. Eram sistemas diferentes, como eu já falei, mas se considerarmos, por exemplo, que houve o telégrafo com fio do Morse, depois veio o telefone com fio, Graham Bell, aí veio Marconi, o telégrafo sem fio e o telefone sem fio, que é praticamente, pode chamar de o rádio, né? Seria o Lândio, e por que não, né? É atribuído a ele. Essa é a questão, aí se atribuiu essas 2 tecnologias sem fio ao Marconi. Agora, isso não é unânime em termos mundiais, né? Para o Canadá é o Fessenden, para os Estados Unidos é o Nikola Tesla, e para o Brasil, infelizmente, é o Marconi, em boa parte das escolas e em muitos países do mundo também, né? Essa coisa realmente não está certa, né? Porque quem transmitiu palavras não transmitiu sinais. E o Padre Lândio também tinha um aparelho que transmitia sinais, mas esse daí veio depois do Marconi, né? É algo que precisa ser corrigido, né? Nos livros, na história, porque, de fato, né, a prova está documentado que o Lândio foi pioneiro numa experiência wireless de rádio. Né? É comum que pioneiros nem sempre levem a fama do que fazem. Ferrareto, o quanto isto faz sentido quando pensamos na Rádio Clube de Pernambuco? Acho que nesses 2 casos se misturam, né? O senso científico, que é aquela verdade razoável construída pela ciência, que também pode ser desmentida, não é fé, não é mito, não é uma coisa religiosa. O senso comum, que é uma coisa complicada muitas vezes, né, porque é uma ideia média que as pessoas têm a respeito de alguma coisa. E o senso jornalístico, que é a convicção que a imprensa faz a respeito de alguma coisa. No caso do Rádio Clube, a convicção da imprensa da capital federal que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro tinha um protagonismo maior e teria feito as transmissões antes, e inclusive toda essa confusão que existe em cima da exposição do centenário da independência. O mais certo, do meu ponto de vista, é dizer assim, olha, em 7 de setembro de 1922 aconteceu a primeira grande demonstração pública de rádio, ainda rádio meio confundindo com sem fio, porque tem as transmissões anteriores do Padre Lândio, que foram públicas, de certa forma. E, ao mesmo tempo, assim, se a gente olhar para o Lândio e para o Marconi, pelo protagonismo dado ao Marconi, no caso do Brasil, o provável culpado disso é o empresário Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello,
que traz o Marconi para inaugurar uma das suas emissoras, uma das suas rádios Tupi, e alardeia nos jornais que o pai do rádio estaria no Brasil para fazer essa transmissão. Então, talvez o Assis Chateaubriand ignorasse o que tinha acontecido lá atrás com as experiências do Padre Lando de Moura. Isso ele faz nos anos 30, de divulgar o Marconi como inventor do rádio, né? E em relação ao Rádio Clube de Pernambuco, tem uma distância geográfica, né? Eles estão no Nordeste, e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a que vários pesquisadores, inclusive eu, cometi esse erro em determinado momento, né? Depois vou pesquisar mais e vou achar mais informações a respeito, né? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro está na capital federal. E tem uma figura muito forte também na Rádio Sociedade, que é o Roquete Pinto, que é um intelectual, idealista, um sujeito que chega e afirma que o rádio vai ser o jornal dos que não sabem ler, usa expressões do tipo, quem sabe ensine o que sabe para quem não sabe, né? Na realidade, a última frase do Roquete Pinto, ele estava datilografando a coluna dele para um jornal, tem um ataque cardíaco e fica na folha ali, no rolo da máquina de escrever essa frase. Todos esses fatores vão influenciar, né? Eu acho que é um pouco diferente do que acontece com o Santos Dumont, que alguns comparam, entende? O Santos Dumont tem um interesse econômico aí que vai muito forte. No caso do Padre Lando, do Rádio Clube, eu acho que tem uma inabilidade da sociedade brasileira em trabalhar essas coisas muito, 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 muito forte, porque o Santos Dumont é reconhecido no Brasil, pelo menos. Olha, o que a gente vê é que o Padre Lando foi uma figura assim extraordinária, né? Um verdadeiro pioneiro das telecomunicações. Nós falamos muito do rádio, mas é verdade também que ele chegou a projetar a televisão. Isso em 1904, quando ele estava nos Estados Unidos, ele já estava desenvolvendo esse projeto, né, que ele não pôde levar adiante porque a vida dele foi muito complicada financeiramente, sem apoio de ninguém, e ele teve que ser obrigado a abandonar os estudos científicos a partir de uma certa fase da vida, né? Ele voltou para o Brasil em 1904, partindo dos Estados Unidos, já bastante endividado, mas são inventos que não saíram do papel. Ele estava aperfeiçoando igualmente as invenções americanas, né? Um dos planos dele era voltar aos Estados Unidos, conseguir mais patentes, mas sem dinheiro você não consegue fazer nada. Eu estou citando isso para mostrar que ele foi realmente um gênio, né? Um gênio, e que ele merece ocupar um lugar assim, na história das telecomunicações, né? No Brasil, principalmente, porque ele foi um brasileiro, e também na história mundial. É isso. Eu acho importante que a gente faça uma aproximação entre a pessoa que começa a trajetória do rádio como tecnologia no Brasil, o padre Roberto Lando de Moura, e as pessoas que começam a trajetória do rádio como meio de comunicação de massa no Brasil. Então, no Rádio Clube de Pernambuco, o Augusto Pereira, que já lutava antes para que as pessoas, que aqueles pioneiros pudessem ter o direito de operar suas estações, né, naquele contexto ali ainda da Primeira Guerra Mundial, e que vai impulsionar, que vai liderar aquele grupo para fundar em 6 de abril de 1919 o Rádio Clube de Pernambuco. E no Rio de Janeiro, o Edgar Roquete Pinto, um intelectual que se deslumbra com as possibilidades que ele vê para o rádio a partir das demonstrações da Westinghouse, da Western Electric, durante a exposição do centenário da independência, e aí o Roquete vai convencer seus colegas cientistas no Rio de Janeiro, e eles, junto com outros, vão fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Essas 3 pessoas, elas têm um ponto em comum. Primeiro, são pessoas que fazem falta no Brasil hoje. São idealistas, são pessoas que têm um projeto pensando no bem comum, na possibilidade não de ganhar dinheiro, nenhuma delas tinha essa intenção, ou de ter um ganho político com isso. Eles queriam contribuir para a sociedade. Isso efetivamente faz falta. Reconhecer o papel dessas 3 pessoas, Lando de Moura, Augusto Pereira, Edgar Roquete Pinto, e das pessoas também que participaram desses projetos do Rádio Clube e da Rádio Sociedade, é reconhecer a necessidade de ter idealistas num país que nunca apostou, aceitou, desenvolveu uma ciência própria. Essa é a tragédia brasileira, né? A dependência sempre do estrangeiro. E esse é o mérito do Landel, do Augusto Pereira, do Edgar Roquete Pinto. Lutar por uma coisa assim que é importantíssimo, que é um espaço nacional de ciência e de tecnologia. Você está ouvindo Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.
Este é o Peças Raras, programa que há 20 anos coloca você em sintonia com o rádio e momentos históricos. E aqui, pela My News VIP FM 90,9, você acompanha a evolução do rádio no Brasil. Enquanto você ouve mais peças raras que marcam esta história de mais de 100 anos, que tal enviar um WhatsApp e dizer o que está achando dos nossos programas? Anote o número 11 9 1252 9090. Continue com os primeiros sinais do rádio no Brasil. As rádios surgidas durante toda a década de 1920 eram empreendimentos não comerciais mantidos por grupos de apaixonados pela novidade, geralmente cientistas, intelectuais e pessoas ligadas à cultura. Com o objetivo de disseminar educação e informação, na realidade, essas emissoras serviam mais para a diversão dos membros desses clubes, mantidos por sócios que pagavam mensalidades e cuidavam também de suas programações, inclusive escrevendo, tocando, cantando e ouvindo eles mesmos. Mas o propósito de Roquete Pinto era de que em pouco tempo o meio de comunicação chegasse a toda a população brasileira e democratizasse a educação, a cultura e a informação. Nos anos 1920, mais de 70% da população brasileira com mais de 5 anos de idade era de analfabetos. É diante desta realidade que Roquete Pinto vislumbra no rádio a possibilidade de mudança. Para ele, abre aspas, o rádio é o jornal dos que não sabem ler, o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos, o guia dos sãos, desde que realizem com espírito altruísta e elevado. Fecha aspas. Para cumprir essa missão, a veiculação de propaganda é proibida durante toda a década de 1920, já que Roquete Pinto acredita que mensagens publicitárias podem fazer com que o verdadeiro propósito do rádio se perca. Mas, em sua primeira década de existência, o rádio não cumpre os propósitos imaginados por Roquete Pinto, pois apenas a elite financeira e intelectual do Brasil apresenta condições para ter acesso ao aparelho. O cenário começa a mudar ainda no final da década de 1920, quando alguns comerciantes demonstram animação com o surgimento das fábricas de rádio. É a partir da motivação deles que começa uma verdadeira cruzada para espalhar o novo aparelho pelos lares brasileiros. Um desses pioneiros vendedores de rádio foi o avô de Regina Casé. Eu sou a Philips do Sambo e da Fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio e vem Casé. O sucesso de Casé como vendedor é tanto que ele conquista a confiança da Philips, fábrica da qual era representante. Essa história está registrada no excelente documentário Programa Casé, onde tudo começou, filme de Estevão Ciavata, disponível na íntegra no canal da Pindorama Filmes no YouTube. Em depoimento sobre esse período, Casé explica como tudo começa. Houve um período aí que eu comecei a vender rádio, para ganhar a vida. A Philips havia lançado um aparelho, uma caixa retangular, com um alto-falante feito um chapéu japonês, com dois cavaletezinhos, de modo que você saía com aquele fio muito comprido, botava na cozinha. Eu achei interessante aquele negócio, comecei a vender o rádio. Eles me deram uns prospectos e eu fui por aí, né? E eu sei que no fim de 3 meses eu tinha visto o rádio, esse vídeo, quando eu não posso calcular. A ponto do gerente da Philips do Brasil queria me conhecer. E eu fui lá falar com ele. Vamos experimentar? O trabalho é seu, alugou a estação. Nós vamos fazer um programa popular de 8 às 10 horas e o outro programa clássico de 10 horas à meia-noite. Tá bem? Então, contra o elenco e tal, eu tinha um capitalzinho, já ganhei pelo rádio, umas economias. E essas economias foram gastas no programa Casé. Alguns anos mais tarde, em 1932,
Ademar Cazé já possui um programa com seu nome na própria Rádio Philips, uma emissora que tem como motivação vincular o nome da empresa holandesa à da expansão do aparelho de rádio no Brasil. O programa Cazé teve muito sucesso, levando ao ar uma atração ágil e popular com quadros fixos. O primeiro programa, a parte popular, compreendeu? Foi movimentada, foi muito movimentada, porque era Silvio Caldas, Francisco Alves, Miranda, quer dizer, a nata da Patrícia Teixeira, não é? O Custódio Mesquita, João Pedro de Barros, Luiz Barbosa. Mas foi um programa que deu um barulho, batucada, e o negócio foi embora. Às 10 horas, quando terminou o programa popular, mas em interregno, das 8 às 10 horas, o telefone batia sistematicamente. Pedir isso aqui, aquele coisa. Chegou a parte erudita, de música de câmara, sabe? O bicho ficou mudo lá e eu comecei a... Poxa, não toca mais o telefone, só não está agradando, não. Então, parti daí para explorar mais a música popular. Não esquecendo, todavia, de que de vez em quando eu botava um trechozinho, mais ou menos, para temperar o negócio. Esse foi só o primeiro passo de um grande arranque que o rádio vive nos anos de 1930. Um fator é primordial para o crescimento: a propaganda. Autorizada por Getúlio Vargas em 1932, a mensagem publicitária no rádio começa com patrocínios e logo em seguida com comerciais avulsos, na forma de textos lidos pelos locutores. Já havia também o jingle, anúncio cantado de fácil assimilação por parte do público. Só a título de curiosidade, Ademar Cazé também inova ao apresentar em seu programa aquele que é considerado o primeiro jingle da propaganda brasileira, criado por Nassara. Tinha na rua Voluntários da Pátria, tinha a Casa Bragança, e fabricava um pão chamado Pão Bragança. Um pão que todo mundo falava ali, não ligava a importância. Então eu cheguei lá na Casa Bragança, falando com ele, para ele me dar uma propaganda do pão. Falei, seu Cazé, que propaganda de pão, que negócio. Mas o seu pão é tão gostoso. E para o podcast e programa Peças Raras, o Caio Zan, da Zanzar Produtora de Áudio, criou uma nova versão com voz e violão desse jingle a partir de gravação de Almirante que relembra a letra da propaganda. Então Nassara teve uma iniciativa. Ele, em vez de ler os versinhos, ele cantou aquele versinho, cantando com um aspecto de fado, viu? Pode-se admitir que é o primeiro jingle que apareceu, mas não era gravado. Ai, o padeiro desta rua... Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, qual seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, qual seja o pão Bragança. De noite quando me deito e faço a minha oração, peço com todo respeito que nunca me falte o pão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, qual seja o pão Bragança. A propaganda logo se torna a fonte geradora de recursos para a evolução do rádio em termos de número de emissoras e de qualidade de programação. É a partir dela que se inicia o processo de profissionalização do meio. Junto com a disseminação dos aparelhos receptores, a propaganda transforma o rádio
no mais popular meio de comunicação da primeira metade do século XX. Com mais verbas, os quadros contam com a participação cada vez mais frequente dos artistas da música popular da época, como Noel Rosa, Ari Barroso, Almirante e muitos outros. A programação que antes, nos anos 1920, era composta por músicas clássicas, palestras e outros assuntos que interessavam a elite brasileira, agora, a partir dos anos 30, passa a contar também com programas de auditório, concursos de calouros, transmissão de partidas de futebol, shows de humor e radioteatro. Que bom encontrar você aqui na My News VIP FM 90,9, que também pode ser ouvida em mynewsvipfm.com.br ou pelo player em canalmynews.com.br. Você está em sintonia com o Peças Raras e a história do rádio no Brasil. Neste primeiro de uma série de 5 capítulos, nossa viagem sonora é pelos anos 1920 e 1930. Aloysio Milani dá voz a um anúncio que saiu na mídia impressa no final dos anos 20 e com patrocínio. Acompanhe. Eis o pessoal batuta em plena faina, criando mais uma estação possante, a Rádio Clube de São Paulo, para espalhar por todo o mundo a fama do delicioso Guaraná espumante. E de São Roque à Torre Eiffel, em breve, o mundo assistirá mais um prodígio que não se descreve, os versos de Cornélio pelo espaço, levando ao mundo a fama brasileira da bebida melhor que existe cá. Aguente firme, pessoal! Nós precisamos estender pelo sertão lá da terra estrangeira, onde não canta nunca o sabiá, essa notícia de que mesmo é bom o espumante Guaraná. Agora vamos conhecer um dos nomes que se destacou por levar o humor para o sem-fio, ainda nos primeiros anos do rádio por aqui. Para isso, convidamos Pedro Massa, responsável pelo Instituto Cultural Cornélio Pires e pela releitura da obra do artista. O Cornélio Pires, ele foi o primeiro artista multimídia do Brasil. Ele trabalhou com literatura, com teatro, com música, com cinema, com rádio. Por conta disso, ele tem várias marcas de pioneirismo. E no rádio não poderia ser diferente. O primeiro contato de Cornélio Pires com a rádio foi no final da década de 20, quando ele percebe que as rádios em São Paulo não tocavam música brasileira. Ele percebeu uma invasão muito grande do tango argentino. Então ele resolve gravar em disco as apresentações que ele fazia em teatros com a sua turma caipira. Então ele leva para o disco caipira as modas, os causos. Cavando votos. Boa tarde, Patrício. Boa tarde. O senhor como vai? Aqui como velho perrengue, vivendo de lembrança e de saudade. Os homens envelhecem, mas a pátria se remoça. Agora vai por todo o Brasil um sopro de vida nova, de reação. Quá, como o tempo de Dante nunca mais há de ficar. Que mal lhe pergunte, pergunta bem. O senhor é eleitor? Para que você quer saber? Queria que o senhor fosse votar na próxima eleição para presidente da República. Ai, moço, não seja tonto. Largue mão disso, deite dessas pataquadas. Ai, eu já fui monacrista, virei republicano, desvirei, revirei. Eu hoje em dia nem não sei o que é que eu sou. Esse negócio de monarquia e de república para mim é a mesma coisa que criação de porco. O senhor é pessimista? Isso que você falou não sei o que é, mas isso eu não sou. Você repare que eu tenho razão. Você recolhe um porco magro no chiqueiro. De manhã cedo, você pinta um jacá de milho, ele No meio do dia, outro jacá de milho, ele Na boca da noite, outro jacá. De manhã cedo tá puído. O porco vai comendo, vai engordando. Vai engordando, engordando.
Quando ele está bem gordão, só quer dormir, roncar dia e noite. Fazer pinte uma espiguinha de milho cateto, ele experimenta, larga, sobeja para as galinhas pinicar. Tá gordo, tá enfarado, tá cheio, não tem mais fome, não precisa mais comer, parou de comer. Esse é o imperador. Agora com a república não tem jeito, pois. Você recolhe um porco magro. Antes de engordar, você sorta, recolhe outro. Não há milho que chegue, pois. O senhor não tem razão. A república é muito boa. Pode ser, mas para encurtar o caos. Você que tem viajado muito, tem andado muito aqui para a roça? Tenho. Então você deve conhecer muitas qualidades de árvore. Conheço. Você conhece aquela uma que está ali perto da ponte? Conheço muito, é um engaieiro. Engazeiro nada. Aquela árvore aqui nós chamamos de árvore do governo. Por quê? Você repare, olha, tem parasita interno no último galho. E com isso ele tenta preencher essa lacuna da necessidade, da falta do material nacional, falta de material brasileiro para ser tocado nas rádios, né? Cornélio Pires acaba com essas ações criando uma nova fatia no mercado nacional, no mercado do disco, que é o mercado sertanejo, o mercado caipira, que existe aí ascendente até hoje, né? Cornélio depois ele teve programas de rádio nas décadas de 30, 40 e 50. Ele teve programas de rádio em São Paulo, em Piracicaba, na cidade de Tietê, na sua terra natal, né? O primeiro programa de rádio do gênero sertanejo e caipira foi o Arraiá da Curva Torta, apresentado pelo Capitão Furtado, que é o Ariovaldo Pires, sobrinho do Cornélio Pires. E a família Pires, ela sempre teve o monopólio da música sertaneja e da música raiz no rádio desde 1930 até o início dos anos 70, com o advento da criação da Seta Chantecler. Foram eles que trouxeram e lançaram através do rádio duplas como Cascatinha e Ana, Jararaca e Ratinho. A primeira música caipira tocada no rádio foi o Bonde Camarão. Ela foi lançada no final de 1929, fez um sucesso enorme em São Paulo e tocou até fevereiro de 1930, dando espaço para a marchinha Taí, de Carmen Miranda. Então com vocês, o Bonde Camarão, Cornélio Pires, interpretação de Mariano e Caçula. Aqui em São Paulo que mais me amola é esse bonde que nem gaiola. Cheguei abrindo uma portinhola, levei um tranco e quebrei a viola. Ainda pus dinheiro na caixa da esmola. Chegou um velho se faceirando, levou um tranco e foi cambeteando. Beijou uma véia e saiu bufando, sentou de um lado e agarrou a sua. Pra modo o vizinho tá catingando. Entrou uma moça se arrequebrando e no meu colo ela foi sentando. Pra modo o bonde que estava andando, sem a tadinha está esperando. Eu falo claro, fiquei gostando. Entrou um padre bem barrigudo, levou um tranco dos bem graúdo, deu um abraço num bigodudo, um protestante dos carrancudos. E deu cavaco no bate-nudo. Eu vou embora pra mim
minha terra, essa porqueira ainda vive em guerra. Esse povo ainda sobe a serra pra moda light que os dentes serra. Nos passageiros que grita e berra. Assim como Cornélio, outro nome é destaque entre os talentos que se dedicam a transmitir humor pelo rádio ainda nos primeiros anos do meio de comunicação no Brasil. Antes de falar sobre ele, eu convido você a revisitar o início da Rádio Cultura de São Paulo, a partir de levantamento feito pela Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo e publicado no livro Cronologia do Rádio Paulistano, que foi lançado nas comemorações dos 70 anos do rádio no Brasil em 1992. Imagine, em 16 de junho de 1934, acontece a fundação da PRE4, Rádio Cultura A Voz do Espaço, na rua Padre João Manuel 34. A emissora surge de uma brincadeira dos irmãos Fontoura e alguns amigos, que montam na garagem de uma residência uma estação, operando a princípio clandestinamente com o nome DKI, A Voz do Juqueri. A aventura ganha vulto e sucesso e passa a contar com um grande número de artistas exclusivos, entre os quais Vital Fernandes da Silva, que se notabiliza como Inhototico. Aqui você acompanha trecho de entrevista concedida por Inhototico à Rádio Cultura, em setembro de 1986. Eu tinha um cunhado que tocava num grupo sertanejo da Cigarra, aquela revista. E um dia eles foram fazer um programa na Rádio Educadora, que era lá no Parque Dom Pedro, né? Isso no começo, sim. E eu estava lá, Totico, conta uma piada, sei lá, e eu contei esta piada. E o Totico em Atuda estava, porque antes da escolinha, dos personagens de rádio, tudo funcionava em torno do Inhototico, Inhatuda, o Bastião e o Vinagre. O Vinagre era um cachorro. Estavam deitados já em Atuda, disse Inhototico, precisa dar um jeito no Bastião, ele está crescendo, né? Nós não vai querer para ele a vida que nós temos. Luta. E o que a senhora quer que eu faça? Que mate o filho? Não, vai na cidade, fala para o compadre, ele tem um armazém, põe o menino lá, nem que ele não ganhe nada, né? Mas ele vai se estrumando. Então foi lá e falou, seu Manuel, vim aqui para... manda para cá o garoto. Então o Sebastião foi lá, começou a trabalhar no armazém. Um dia chegou uma moça e disse, menino, você tem uma panela pequena? Panela pequena? É. Olha, panela pequena nós não temos. Tá bem, obrigado. Tu és uma besta, rapaz. Quando o freguês chegar a pedir uma coisa que a gente não tem, procura dar uma semelhante, parecida. A moça queria uma panela pequena, não temos, tu devias dizer, olha, nós temos frigideira. Talvez sirva, pode substituir, panela pequena não temos. Assim é, o freguês pede uma coisa, não tem, se lhe oferece outra. Passados uns dias entrou uma velha e disse, menino, vocês têm papel higiênico? O Bastião pensou um pouco, de papel higiênico nós não tem, mas tem papel de lixo número 2. Inhototico é o responsável pela criação de um dos gêneros de programa de humor mais tradicionais no Brasil. Em 1935, entra no ar A Escolinha da Dona Olinda. Dona Olinda era uma dessas criaturas que nascera para ser professora. Ela era professora intrínseca, de corpo e alma, sabe? Levava tudo muito a sério. Então, todos os dias as coisas se repetiam. Ela consultava o relógio e dizia, seu Joaquim, todos os dias eu preciso lhe dizer a mesma coisa, olha aí, está na hora de pôr as crianças para dentro, seu Joaquim. Corra, vai dar sinal, vai bater o sino, vamos recolher as crianças, vai correndo, seu Joaquim. Nego velho não pode correr, Rematinho tá que nem um cabo de nego velho. Vamos, seu Joaquim, não conversa. Mas bateu o sino. Bem. Meu programa não tinha sonoplastia, sabe? Porque era de improviso, eu fazia tudo. Bom, as crianças estão na classe. Minguinho, presente. Mingote, presente. Tá bom, deixa. Eu baixo.
Mingau, presente, soco, sim senhora, presente. Japonês não precisa chamada, né? Japão não falta na escola, eu sei disso. Gostaria que todas as crianças fossem assim. Seu Manuel, presente. Jorginho, presente. Sebastião, presente. E depois, então, conforme me ocorresse, era a aula, né? Seu Sebastião, senhora. Quem descobriu o Brasil? Não sei, dona. Eu não quero conversa com o Brasil. Deus me... Menino, mas que coisa! Como é que posso ouvir isso da boca de um menino brasileiro? O que o Brasil pode esperar do senhor? Bem, eu não prometi nada para o Brasil? Um bruto paizão desse esperando de uma criança. Ele é que tem que pensar em mim, não eu nele. Onde você viu? Cala a boca! E assim. Com os primeiros sinais em São Paulo, vamos nos aproximando do fim deste primeiro de uma série de 5 capítulos. Antes, você vai ouvir música. Em agosto de 1933, é gravada em disco a faixa As 5 Estações do Ano. A composição de Lamartine Babo é interpretada pelo próprio Lamartine, juntamente com Almirante, Mário Reis e pelas irmãs Aurora e Carmen Miranda. A letra fala com bom humor das 5 estações de rádio mais famosas da época. Na composição, a Rádio Educadora Paulista é chamada de Estação de Águas, expressão usada pelos artistas para ironizar emissoras que não iam muito bem. A Rádio Philips ganha destaque pelo sucesso do programa Cazé e por atrair anunciantes de todos os gêneros. A Mairinque Veiga, que era a emissora de maior audiência na época e tinha como diretor César Ladeira, tem sua popularidade realçada. Já a Rádio Sociedade acabava de completar uma década de existência. Desde que foi fundada em abril de 1923, pouca coisa havia mudado em sua programação, que permanecia privilegiando uma programação de elite. A última estrofe de As 5 Estações do Ano é dedicada à Rádio Clube de Pernambuco. A letra cita um episódio vivido pelo locutor Amador Santos, que, proibido de transmitir um Fla-Flu, instala-se em uma casa da vizinhança e sobe em um galinheiro para narrar a partida. Resultado? A voz do locutor chega aos ouvintes misturada aos cacarejos das galinhas. Vamos ouvir As 5 Estações do Ano, gravada em 6 de julho de 1933. Antigamente eu banquei estação de águas, hoje guardo minhas mágoas num baú de tampa azul. Já fui frequinha, mas agora já estou forte. Sou ouvida lá no norte, quando o vento está no sul. Transmite PRAC, transmite PRAC, Eu sou a Philips do samba e da fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene, liga o rádio e vem Cazé. Transmite PRAX, transmite PRAX. Toda gente fica louca, sou querida até no hospício. E quando chega sexta-feira em Dona Clara, sai até tapa na cara, só por causa do Patrício. Transmite PRAK, KK, KK. Transmite PRAK, KK, KK, KK. Aos 4 cantos da cidade, sou a Rádio Sociedade, se for filme aguento o tranco. Adoro o clássico, odeio a fusarqueira, minha gente, fui parceira do Barão do Rio Branco. Transmite PRAA, transmite PRAA.
Rádio Clube, eu sou homem, minha gente, francamente, sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Transmite TRAD, transmite TRAD. Encerrando este primeiro episódio, você ouviu As 5 Estações do Ano, de Lamartine Babo. Na interpretação, o próprio Lamartine, acompanhado de Almirante, Mário Reis, Aurora e Carmen Miranda. No próximo capítulo, vamos sintonizar o rádio das décadas de 1940 e 50. Nossa programação vai dos anos de ouro ao surgimento dos primeiros disc-jockeys. Você acompanhou o primeiro de uma série de 5 capítulos sobre a história do rádio no Brasil. Até as vésperas do dia 25 de setembro, data do aniversário de nascimento de Edgar Roquette Pinto e Dia do Rádio, você segue em sintonia com muitas emoções e momentos que só o rádio pode proporcionar. Semana que vem tem mais. E se você quiser ouvir novamente este e outros programas dessa série, acesse o podcast Peças Raras. Ele está disponível em todas as plataformas e também em youtube.com/pecasraras. Muito obrigado e até a próxima, ou a qualquer momento aqui na My News VIP FM 90,9 ou no podcast Peças Raras. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o pão Bragança. De noite quando me deito e faço a minha oração, peço com todo respeito que nunca me falte o pão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o pão Bragança. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Você ouviu Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Apresentação e produção, Marcelo Abudi.